Vocês curtiram tanto o vídeo sobre curiosidades sobre o Capitão Marvel, ou Shazam para os novatos, que eu resolvi fazer um Round 2, com mais 6 curiosidades. Bora lá? Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Neste vídeo eu vou compartilhar com vocês mais 6 curiosidades relacionadas ao Shazam. Curiosidades de bastidores, de contexto criativo, de enredo e por aí vai. E mais uma vez, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, comenta, enfim. E quero fazer um trato com você. Se você achar interessante ao menos uma dessas curiosidades, compartilhe o vídeo com outras pessoas, tá certo? E se você não assistiu ao outro vídeo dessa série de curiosidades, é só clicar aqui nos cards com o botão direito do mouse para abrir em outra aba e assistir na sequência deste vídeo aqui, tá certo? Vamos lá então. Primeira curiosidade. Por que Shazam é chamado de queijão vermelho ou The Big Red Cheese? Georgia Júnior, duplique a força! Vamos atacar aquele grande queijo vermelho com tudo que temos! Queijão vermelho se tornou um dos apelidos mais carinhosos, vamos dizer assim, do Capitão Marvel. Aonde estão vocês, seus queijos podres? Mas a origem do apelido vem de um xingamento do Dr. Sivana. Desde que estreou em Wiz Comics número 2, junto com o Capitão Marvel, Sivana já xingava o herói de grande alguma coisa, vermelho outra coisa, tipo, seu grande saco de músculos, seu elefante vermelho. E então, em Captain Marvel Adventures número 17, em uma história escrita pelo majestoso Otto Binder, Dr. Sivana cria um soro para que as pessoas odiassem o Capitão Marvel. E tanto o Dr. Sivana quanto o próprio Billy Batson, em momentos diferentes da história, chamam Capitão Marvel de queijão vermelho. Mas o que significa queijão vermelho? A palavra queijo, cheese, em um contexto de gíria, possui vários sentidos em diferentes épocas num contexto de língua inglesa. Só para ter uma ideia, cheese, de cheesecake, se refere, por exemplo, ou se referia às fotografias sensuais não pornográficas de mulheres, ou às mulheres que apareciam nessas fotografias. The Big Cheese se refere a ser um chefão de um estabelecimento, de uma fábrica, de uma empresa. Red Cheese se refere comumente ao queijo Edam, aquele queijo meio duro, cozido, salgado, picante, que geralmente é comido em festas religiosas, né? Não só, mas digamos assim, principalmente. Mas o Dr. Sivana chama o capitão de The Big Red Cheesecake na história. Billy Batson e Belcha Sivana também estão possuídos, então, em algum momento na história, pela poção do cientista, e chamam o Capitão Marvel mais de uma vez de A Big Piece of Red Cheese e depois de The Big Red Cheese. No contexto da história, aplicado a um sujeito masculino, essa expressão se refere a uma pessoa, digamos assim, bobona, com trejeitos femininos, ou sem o estereótipo claro de macho alfa, tipo um bunda mole, né? O equivalente em português seria talvez o termo maricas. Aconteceu que com o tempo The Big Red Cheese se tornou um apelido carinhoso para o Capitão Marvel porque é um apelido que traduz o espírito das histórias da época, sobretudo as histórias da Era de Ouro, né? Porque eram histórias que possuíam assim um certo charme inocente, né? Sempre foram leves, inteligentes, traduzindo essa paixão infantil de poder ser um super-herói. E The Big Red Cheese significa, no final, então, esse espírito leve em que a testosterona nunca é e nunca foi determinante. Ao menos na Era de Ouro e na Era da DC pré-crise, né? Já com Geoff Jones a gente pode dizer que as coisas mudaram um pouco. Segunda curiosidade. O Capitão Marvel já se apaixonou?
Quais foram ou são os interesses amorosos do Capitão Marvel? Será que ele tem um amor na vida dele? Sim, nos quadrinhos, desconsiderando aqui os dates e os amores não correspondidos, porque isso já é tema para um vídeo especial, Capitão Marvel já se apaixonou e já se apaixonou mais de uma vez em toda a sua mitologia, em toda a sua história. E a gente pode dizer que ele teve, vamos pôr assim, dois amores, Cissy Summerlee e Courtney Whitmore. Cissy Summerlee é sobrinha do Sr. Morris, o dono da Rádio Wiz e patrão do Billy. Eles se conheceram em Captain Marvel Adventures número 12 e foi tipo amor à primeira vista, bem naquela vibe do amor de adolescente, com um ar mais ingênuo, romântico, platônico. Ela apareceu em outras edições, mas eles nunca chegaram a serem efetivamente namorado e namorada. Mas saíram juntos diversas vezes, inclusive na fase da DC pré-crise, em Shazam número 11. Já em relação a Courtney Whitmore, a Stargirl, trata-se de um namoro mais recente. Eles se conheceram quando o Capitão Marvel ingressou na Sociedade da Justiça para ficar de olho no Adão Negro. E ela ficou chocada quando descobriu que o Capitão Marvel era, na verdade, um adolescente de, então, na história, de 16 anos. Mas o namoro não deu certo porque a sabedoria de Salomão sugere a Billy Batson que ele não expusesse sua identidade para não perder, digamos assim, o respeito na sociedade da justiça, né? Porque ninguém ia querer ouvir a uma criança, um adolescente, né? Então ele acaba decidindo abandonar a sociedade da justiça e abandonar ou terminar com a Courtney. A questão, no fundo, era que ninguém na sociedade conhecia a identidade secreta do Capitão Marvel e, aos olhos da sociedade, o que estava acontecendo era um tipo de relacionamento abusivo, vamos dizer assim, um relacionamento pedófilo entre um adulto de 30 anos e uma adolescente de 16, né? Isso porque, durante a história, a maioria do tempo eles estavam transformados, no caso do Capitão Marvel, né? Foi, sem dúvida, um dos namoros mais controversos da história dos quadrinhos. Terceira curiosidade. Por que a estreia do Capitão Marvel se deu na Wiz Comics número 2 e não na Wiz Comics número 1? Resposta: porque a Wiz Comics número 2, no fundo, era para ter sido a Wiz Comics número 1. Mas por conta de um erro editorial que ninguém sabe explicar direito o porquê, e a coisa acabou se tornando tipo uma lenda, surgiu como Wiz Comics número 2. Vale lembrar que a Fawcett Publications já era uma grande editora na época e tinha sempre diversas pessoas trabalhando. Então, pode ser que um erro tenha acontecido em algum momento em todo esse processo. Ainda assim, o erro tem a sua razão de ser. E eu explico o porquê. Isso porque, na época, era comum as editoras publicarem uma versão em rascunho dos novos lançamentos para garantir os direitos autorais. Então, havia saído uma edição número 1 no modo rascunho, em preto e branco, com data de janeiro, apenas para questões de registro. E quem explica isso é o próprio diretor executivo editorial da Fawcett Publications, Ralph Dade, que foi o responsável por toda a coisa. E ele disse o seguinte: a edição rascunho da Wiz Comics foi preparada para requerer o registro do título no escritório de patentes dos Estados Unidos e tinha apenas 8 páginas. Era costume dos editores preparar tais edições de todos os seus títulos, fossem eles usados ou não. Apenas algumas cópias foram impressas e enviadas por correio registrado a atacadistas e distribuidores para indicar a distribuição e estabelecer a data do primeiro uso, caso outra editora surgisse com o mesmo título, por conta de espionagens editoriais, provavelmente. Mas ele continua. Anos depois, a maioria das editoras abandonou essa prática, considerando apenas mais um truque dos advogados para impressionar os clientes e justificar uma taxa. Pois bem,
Essa cópia rascunho em preto e branco de 8 páginas tinha algumas peculiaridades. Primeiro, porque o nome da revista era originalmente Flash Comics, e aí eles mudaram para Trio Comics até que decidiram por Whiz Comics. E o nome do herói não era Capitão Marvel, mas Capitão Trovão ou Capitão Trovoada. E já adianto que isso também vai ser um tema de um outro vídeo especial sobre a criação do Capitão Marvel. Aguarde! Qualquer coisa, se você estiver assistindo isso depois, o link vai estar aqui nos cards, tá bom? Mas voltando aqui, a Fawcett Publications fez essas mudanças, né, do nome da revista, do nome do personagem principal, mas por razões estranhas o número da revista acabou ficando o número 2. Eu particularmente imagino que eles já estivessem trabalhando nas outras edições, porque eles tinham uma grande linha de produção, e na hora de incluir a história do Capitão Marvel no combo com essas novas mudanças editoriais, o número acabou ficando o número 2 mesmo, porque de certo eles já tinham planejado a revista sair em fevereiro e por aí vai como número 2, já que o número 1 teria que ter sido em janeiro e por aí vai. E como eu disse, a revista Whiz Comics tem outras histórias de outros personagens e apenas uma única história do Capitão Marvel, né? E a revista Rascunho era só para registrar a história do Capitão Marvel, a história de origem, né? Por isso ela só tinha 8 páginas. Então eles fizeram uma revista Rascunho para o registro, chamaram uma reunião para discutir as mudanças, definiram essas mudanças e fizeram a revista de verdade e ela saiu como a número 2. Mas o lance é que não acabou por aí, porque as trapalhadas continuaram. Por quê? A edição seguinte saiu sem o número na capa, mas com o número 3 no miolo. A edição posterior saiu com o número 3 na capa e o número 4 no miolo. E a edição seguinte surgiu com o mesmo problema. Saiu com o número 4 na capa e o número 5 no miolo. Daí, na edição número 5, a 5 da capa, saiu tudo certinho com 5 na capa e 5 no miolo. Então, é uma sucessão de confusão aqui de numeração das revistas. Quarta curiosidade. Em quantas revistas a família Marvel aparecia na época da Fawcett Publications? Capitão Marvel, Mary Marvel e Capitão Marvel Jr. eram as pepitas de ouro da Fawcett, junto com outros personagens da editora que faziam sucesso também, né? Sucesso menor, claro, mas faziam um certo sucesso, né? Como o Capitão Meia-Noite, o Homem-Bala e a Mulher-Bala, Ibis o Invencível, Spy Smasher, que teve inclusive uma cinesérie também, né? Entre outros personagens. Pois bem, aqui eu vou listar todas as publicações em que a família Marvel apareceu. Eu não vou considerar aqui os encadernados especiais como Holiday Comics, Gift Comics, Christmas Comics e outros entre especiais e séries, porque se tratam de reimpressões das histórias originais da família Marvel. Também não vou considerar aqui os materiais de doação que a editora produzia. Eu vou listar aqui apenas as séries regulares em que havia histórias inéditas. Vamos lá. Whiz Comics, Captain Marvel Adventures, America's Greatest Comics, Master Comics, Captain Marvel Jr., WoW Comics, Mary Marvel e Marvel Family. Lembrando que Capitão Marvel Jr. aparecia principalmente na Master Comics e no título próprio, e Mary Marvel aparecia na WoW Comics e também em título próprio. E aqui uma dica. Quem quiser ler as histórias originais no idioma original, o Museu Digital dos Quadrinhos conta com diversos títulos da Era de Ouro que são de domínio público e que você pode baixar de graça. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bem? Quinta curiosidade. Shazam já esteve no Brasil? Sim, Shazam já esteve no Brasil. Na série animada The Kids Superpower Hour with Shazam, que foi uma série animada produzida pela Filmation em 1981 para o canal NBC com 12 episódios, teremos um vídeo em breve sobre essa série animada.
a família Marvel vai ao Brasil. O episódio é o 7º da série, foi escrito por Dennis O'Flaherty e foi originalmente ao ar no dia 24 de outubro de 1981. No episódio, a tia Minerva sequestra o tio Dudley para se casar com ele e a família Marvel precisa então salvá-lo da enrascada. A tia Minerva orquestra seu plano usando uma espaçonave fabricada no Rio de Janeiro. Pasmem! Ela distrai os Marvels e sequestra o tio Dudley e na tentativa de descobrir o paradeiro da vilã, eles descobrem evidências de que ela está escondida no Brasil. Engrenagens feitas de aço comum, panfleto de aulas de samba, resto de látex. E isso tudo levou aonde? Não ao Rio de Janeiro, mas às profundezas da floresta amazônica. Pois bem. Próxima parada, Brasil! Sexta curiosidade. Você sabia que o primeiro crossover live action entre super-heróis foi com o Capitão Marvel? Aqui ó. Já falamos que o Capitão Marvel foi recordista em diversas frentes. Ele protagonizou a primeira cinesérie de super-heróis, antes do Batman, antes do Superman, antes até mesmo de personagens mais antigos, heróis, né, como no caso do Fantasma. Já mencionamos também que o Capitão Marvel é responsável pela primeira grande saga, história dividida em arcos, né, da Era de Ouro dos quadrinhos. A Sociedade dos Monstros do Mal, que durou 25 edições, de Captain Marvel Adventures número 22 a Captain Marvel Adventures número 46, e que revelou um dos maiores vilões do nosso herói mágico-mitológico de todos os tempos, o Senhor Cérebro. E já mencionamos também que Captain Marvel Adventures foi a revista de super-heróis de maior circulação da história das histórias em quadrinhos da Era de Ouro. E aqueles feitos da Era de Ouro, na verdade, nunca mais se repetiram, né? E aqui vai então mais um mérito do Capitão Marvel, que na verdade eu mencionei brevemente em uma outra circunstância, em um outro vídeo, mas que aqui vai como curiosidade oficial. O primeiro crossover entre super-heróis antes do famoso Arrowverse, ou antes do Marvel Cinematic Universe, ou antes da aparição de Thor e de Demolidor em O Incrível Hulk, ou antes de qualquer outro crossover, houve o crossover entre a Poderosa Isis e o Capitão Marvel. Poderosa Isis participou de 3 episódios de Shazam e o Capitão Marvel participou de 3 episódios da Super-Heroína. Claro que ambas as séries foram produzidas pela Filmation para a CBS, o que, claro, foi um facilitador, né? Como aconteceu também recentemente na televisão com as séries da CW. Enfim, estão aí 6 curiosidades sobre o Capitão Marvel e sua família. Se você curtiu, deixe aí o seu joinha. Se você quer mais, deixe nos comentários. E se alguma curiosidade te surpreendeu, como eu te desafiei lá no início, compartilhe esse vídeo. E como um cadinho de magia sempre é importante para que a gente olhe o mundo sob um outro ponto de vista, mais esperançoso, chega mais e exclama comigo, Shazam!